Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, uma bola fora da MSI. E como é que vamos confiar em fabricantes e lojas de hardware desse jeito? Então, é um tema bastante polêmico e quem já me conhece sabe que eu toco muito na ferida nesse assunto. Em qualquer nicho de mercado, qualquer tipo de produto, seja algo patenteado ou então de distribuição exclusiva, ou enfim, produtos similares que são feitos por diferentes fabricantes, o objetivo das empresas é o lucro, basicamente o lucro. O importante a salientar é que lucro não significa necessariamente a exploração, capitalismo opressor, papapá. Até porque assim, muitas pessoas, assim como confundem conceitos comunistas com socialistas, também confundem capitalismo com liberalismo. Enfim, mas esse não é o objetivo central do que eu quero falar. Mas o ponto que eu quero questionar é até que ponto as grandes corporações conduzem as suas atividades de maneira que elas acabam desprezando o consumidor. Desprezo esse que leva as lojas também a dizerem que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, e também há youtubers que induzem o consumidor ao erro através de reviews que não agregam nada. Pois, afinal, eles precisam falar bem de determinada marca, de determinado produto, mesmo que ele seja um tanto duvidoso. Ou ainda, reviews que denigrem um outro produto de uma outra marca, que não patrocinam, claro, para enaltecer o do outro fabricante que está liberando a verba. O importante a frisar aqui é que não vejo problema, não é um problema a marca ou um fabricante enviar um produto para review. Muito pelo contrário. O grande problema são os esse review ser algo fantasioso. E, infelizmente, quem não segue essa cartilha do fantasioso, muitas vezes acaba sendo punido. É bem compreensível que um fabricante, enfim, não queira, não goste de ver o seu produto sendo criticado. E eu digo assim, criticado com embasamento, com a devida avaliação técnica. Só que, detalhe, nessa questão da avaliação técnica, entra também assim, não é na verdade, sem devaneios de uma avaliação com coisas que jamais seriam possíveis de ocorrer no mundo real. No mundo real, eu digo assim, o usuário do dia a dia, entendeu? Não pode se confundir uma avaliação, vamos dizer, megalomaníaca, que não se reflete ao mundo real. Isso também é incoerente, porque de certa forma acaba fugindo das especificações oficialmente anunciadas para aquele produto. Mas os fabricantes eles deveriam ver isso, enfim, as avaliações realistas, como uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de se sobressair sobre a concorrência. Entretanto, essa política, vamos dizer assim, vamos falar bem que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, ou então denegrindo outro, é a mais comumente usada. Por quê? Porque ela é a mais barata e é bem menos custosa do que ter que revisar os seus produtos ou ainda fazer todo o seu line-up de produtos com a devida qualidade. Entretanto, a culpa não é totalmente das empresas também. O consumidor tem a sua parcela. Por quê? Porque muita gente quer apenas preço, somente preço. Ok, eu até entendo que o preço ele é um argumento forte de venda, de compra, enfim, e que nesse ponto muitos fabricantes acabam entrando de cabeça, usando a fama de produtos de boa qualidade como se todos os seus produtos fossem de alta qualidade. E principalmente utilizando nomes que sugerem, que sugestionam a isso.
Como por exemplo, a linha Super Gaming, a linha Master Pro, a linha do não sei o que, enfim, aqueles nomes megalomaníacos, assim dizendo. Então o que acontece? Se o mercado tem abertura para isso, os acionistas mais querem que isto seja explorado. Contudo, uma outra modalidade de desrespeito com o público mostrou até que ponto chega a criatividade. É bem sabido que as RTX 3080 estão em falta. E muito disso deve-se a pessoas que, pensando em lucrar, aproveitaram-se comprando várias unidades no lançamento para revender em sites de leilões ou em marketplace. Só que chamou a atenção uma empresa chamada Starlit, que estava vendendo essas placas pelo dobro do valor de mercado. E, infelizmente, o desejo leva as pessoas a ficarem cegas e a aceitarem esse tipo de situação e a pagarem mais para terem acesso por produtos. Claro que se tem quem venda por preços exorbitantes, é porque tem quem pague. Uma coisa muito importante que eu tenho que frisar é que o conceito de caro ou barato, ele é muito relativo, porque no caso ele está vinculado ao valor do que aquele produto representa para a pessoa. Mas o grande ponto é que alguém teve a brilhante ideia de investigar mais sobre essa empresa Starlit, que afinal ela já era conhecida por vender placas de vídeo, em geral assim placas com problemas de embalagem, devolvidas, refurbished, da própria MSI. Só que descobriram que a Starlit faz parte do conglomerado de empresas da qual a MSI faz parte. Mais especificamente, ela seria um pequeno braço da MSI. Então, como e por que esta empresa estaria vendendo placas em perfeito estado, lacradas, pelo dobro do preço? A MSI justificou como sendo um erro no sistema de estoque e que colocou tais placas erroneamente no estoque da Starlit. Mas não explicou a precificação. Apenas queriam investigar o que aconteceu. E claro, depois de todo o furdunço que ocorreu, né? Que as pessoas que compraram, que entram em contato, que enfim, eles devolvem todo o dinheiro, enfim, se a pessoa devolver a placa, ou então que eles reembolsam a parte do valor que foi pago a mais pela placa. Mas enfim, teve que ter todo um barulho na internet sobre isso. Alguns podem pensar que a MSI poderia estar tentando lucrar ao extremo com as pessoas que são desavisadas e ansiosas, enfim, que essas placas vendidas poderiam até não ter um design tão favorável, poderiam ser mais limitadas em termos de overclock, enfim, aquela questão que teve recentemente dos capacitores, enfim, aquela polêmica toda. Enfim, placas que daqui a pouco poderiam estar passando por algum processo de redesign ou de troca de componentes e que então, vamos dizer, a MSI queria, enfim, despachar logo no mercado. Só que a grande pergunta que eu lanço é: até que ponto a quantidade de placas vendidas pela Starlit, enfim, justificaria tal atitude? Em princípio fala-se que foram 4 placas vendidas. Mas então eu pergunto, o que 4 placas representam para o orçamento, enfim, para o caixa da MSI? Enfim, é algo que acaba não fazendo muito sentido. Mas a grande pergunta que fica no ar é: como que um produto recém-lançado teria caído acidentalmente para essa subsidiária? E que quem controla essa subsidiária não teria questionado por que dessas placas aparecerem. E também o preço exorbitante a ser vendido. Nós estamos falando de apenas 4 placas. Mas será que isso não foi um movimento de teste de preço para na sequência vender um lote maior?
mas o tiro acabou saindo pela culatra, nós não podemos esquecer que a mesma MSI esteve em uma polêmica com um youtuber estrangeiro, que agora realmente eu não lembro, não sei o nome dele, que mostrou, enfim, em vídeo, problemas com o seu notebook gamer da MSI e que esta quis silenciá-lo com verba, enfim, outras coisas. E o vídeo que essa pessoa apresentou não era mostrando um defeito, mas sim que os problemas que estavam ocorrendo eram por problemas de design do equipamento. E é importante frisar que outros youtubers, mesmo youtubers grandes, enfim, gigantes lá fora, reconhecidos mundialmente, já receberam mensagens do tipo: acho que não é interessante falar desse jeito. Ou ainda, por favor, reposte esse vídeo, mas não precisa tirar as críticas, mas seja mais ameno nas palavras. E eu repito, não é só a MSI a vilã. Muitas outras fabricantes também cometem os seus pecados. E certamente isso dá pano para manga para muitos vídeos. Citar alguns exemplos. A própria Gigabyte, com a sua linha Horus, que é reconhecida como uma linha, vamos dizer, diferenciada. Pois então, a própria Horus tem umas placas ali que dizer que pertence à linha Horus, convenhamos. Outro exemplo é a própria Asus com a sua linha TUF. Existem placas excepcionais, mas tem algumas placas que são duvidosas. Um exemplo que eu quero citar é essa placa de vídeo. Essa aqui é uma 1660 Super. Enfim, modelo TUF da Asus. Já fiz um vídeo com, enfim, um breve review dela. A placa é excelente, ela funciona muito bem. Enfim, permite overclock. Funciona fria. Entretanto, a Asus anuncia essa placa como usando uma solução revolucionária nos seus coolers. Enfim, que seus coolers não usam rolamentos, porque a tecnologia que ela utiliza aqui é melhor do que rolamentos. Ela usa um lubrificante especial desenvolvido pela NASA, enfim, que deixa mais silencioso e que dispensa o uso de rolamentos. E agora eu pergunto, se essa tecnologia então é tão fenomenal, por que ela não é utilizada, por exemplo, na própria TUF, da série TUF, das novas RTX 3080? E lá, né, se vocês olharem a especificação da 3080, fala, porque a placa utiliza os coolers com rolamentos que permitem, enfim, uma durabilidade maior. Enfim, qual é a melhor tecnologia? Essa sem rolamentos ou com rolamentos? É importante você, consumidor, não se subjugar, não aceitar qualquer porcaria ou ainda pagar preços abusivos por produtos que não valem o que custam. Ou entrar ainda em barcas furadas que são endossadas por lojas que querem, por sua vez, verbas dos fabricantes e de youtubers que se vendem por isso. Não aceitem reviews tendenciosos que querem elevar o status de um produto para um nível que ele não tem de fato. Ou ainda reviews que transformam aspectos negativos apenas em observações isentas ou então não relevantes. O grande ponto não é que todos os fabricantes ou todas as lojas são inimigas do consumidor, mas sim que você, consumidor, deve e tem que tratar bem quem de fato faz um bom trabalho, quem não tem medo de ser criticado e esqueça, não fica com besteiras de haterismo, fanboyismo, sem um fundamento sólido. Não vire um fanboy sem ter um fundamento sólido de que vale a pena, enfim, ser fanboy de determinada marca, enfim, etc. Empresa boa, enfim, qualquer parâmetro, nem serve para empresa, de repente até para pessoas também.
é aquela, ou são aqueles que aceitam críticas fundamentadas e que buscam a melhoria contínua. Agora eu pergunto para vocês, eu estou enganado ou nenhum youtuber grande aqui do Brasil tocou sobre esse assunto neste caso? E olha que esse assunto, enfim, da venda dessas placas, essas 3080 pelo dobro do valor, já faz alguns dias que ocorreu esse detalhe. E isso teve uma forte repercussão lá fora. Mas aqui todo mundo ficou quietinho. Que merda é essa? Pensem, reflitam. Não sejam meras focas que ficam aplaudindo e aceitando tudo. E aí, pessoal, o que vocês acham de tudo isso? Deixem aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscrevam-se no canal, like no vídeo, ativem o sininho e até a próxima!